Eu sou Mariana Souza e faço parte da equipe de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan. Hoje você é a mediadora desse encontro, que é parte do segundo módulo da terceira edição do curso Diálogo sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. Eu vou me autodescrever e quando eu passar a palavra para a Débora, eu peço que ela se autodescreva também. Eu sou uma mulher negra, estou usando um cabelo crespo preso para cima com uma franja. Eu estou usando um óculos dourado, dois piercings no nariz, um par de brincos pequenos, uma camiseta branca com detalhe no ombro. Falando um pouco sobre a oficina, a oficina está localizada na propriedade de Santos Cosme e Damião, na Várzea, próximo da universidade, numa região de mata reflorestada banhada pelo rio Capibaribe, e que é parte do território histórico do Quilombo do Catucá. Em 2019, a oficina adquire um caráter de instituto visando preservar o legado do artista Francisco Brenan, ao passo que também atua como fomentador e difusora de práticas artísticas, culturais e educativas contemporâneas. E ao adquirir esse caráter institucional, a oficina propõe três eixos temáticos de trabalho, que são natureza, território e cosmologias. E esses eixos temáticos são pensados como formas de expandir a poética de Francisco, mas também abrir espaço para discussões entre várias outras narrativas, num diálogo que não se finda na obra dele, mas constrói uma série de expansões constantes. E a partir desses eixos, nossas gerências de educação e pesquisa organizam atividades que incluem visitas mediadas com escolas, com ONGs e demais instituições de ensino, encontro com professores, atividades voltadas a artistas locais, como é o caso das imersões e do Ocupa Oficina, visitas com a curadoria, programas de residência cultural e educativa e atividades em geral que visam integrar a comunidade local a esse espaço da instituição da Oficina Francisco Brenan, né? Gostaria de agradecer à diretoria da oficina, Marcos Batista e Ingrid Mello, a Ariana Nuala, gerente de Educação e Pesquisa da oficina, ao IAC, Instituto de Arte Contemporânea, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a equipe da UFPE, através da figura do reitor Thales Colatino de Barros, a Henrique Falcão, educador da oficina, que fez toda a articulação com essa rede, que proporcionou a realização desse curso, a Júlia Meira, que está na produção do projeto e no suporte técnico. Muito obrigada, Júlia, por estar com a gente hoje. O curso de extensão Diálogos sobre Naturezas, Cosmologias e Territórios tem esse ano sob o tema 20 anos da Lei 10.639/3 e os avanços da educação antirracista no Brasil. É uma contrapartida do projeto Natureza de Francisco Brenan, PRONAC 22.19.94. E é justamente a partir da nossa gerência de educação e pesquisa, e em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e do IAC, Instituto de Arte Contemporânea, que hoje realizamos a terceira edição do curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. Uma formação de professores com duração de 40 horas, sendo 20 horas de aula distribuídas em 9 encontros remotos, todas as terças e quintas às 19 horas até o dia 14 de setembro. As outras 20 horas assíncronas são voltadas aos estudos e leituras indicados pelos nossos convidados. E aí, nesse sentido, vale lembrar que essas referências indicadas foram enviadas via e-mail pela nossa equipe, e essa leitura faz parte importante das horas complementares desse curso. Falando sobre a trajetória do Diálogos, né? A primeira edição desse curso acontece em 2021, com o propósito de esmiuçar os três eixos temáticos da oficina, que, como eu falei, são natureza, território e cosmologias. E assim o curso foi dividido em três módulos, sendo cada um deles voltado a um desses eixos temáticos. Na segunda edição, sob o tema Por que educar no fim do mundo, foi debatida a forma como diversos grupos sociais se relacionam com a natureza, com destaque para os desafios encontrados por professores e professoras diante da articulação de temas como crise ambiental e climática nos cotidianos das escolas. E nessa terceira edição, o curso celebra 20 anos da implementação da Lei Federal 10.639/3, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e ampliada pela Lei 11.645/8, que inclui a obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos originários, que visam trazer mais diversidade e novos olhares para o currículo escolar.
Os 9 encontros são divididos em 3 módulos de três encontros desculpa, gente. Sendo sempre uma conferência de abertura, que é a conversa que a gente vai ter hoje, uma mesa de diálogos e uma discussão didática. Hoje a gente dá início ao segundo módulo sob o título Lei 11.645/8 e os Saberes Indígenas. E recebemos Débora Tacana em nossa conferência de abertura que chamamos Chão do Fronte, as artes indígenas e a educação. Deba é pesquisadora, educadora e ceramista, filha de indígenas e ciganos, formou-se no chão das periferias por entre as diversidades e lutas populares das fronteiras culturais e geográficas da Amazônia Ocidental, Brasil e Bolívia. É mestre em artes visuais pela Universidade Estadual de Santa Catarina, licenciada em artes visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Pesquisa no âmbito da formação de professores e da aplicabilidade da Lei 11.645/8 para as relações étnico-raciais. Sua produção poética recolhe os gestos de seus próprios deslocamentos, coletas de barro, relações com os territórios, lutas populares e a investigação da matéria cerâmica na relação corpo cerâmico, corpo indígena, corpo território. Nesse sentido, articula por meio da política do barro e ficção cerâmica análises de conjunturas e ficções com a luz que anda, uma importante cantaria presente em diferentes territórios indígenas em contextos de violação de direitos humanos. Atualmente é docente na Universidade Federal do Acre. Seja muito bem-vinda, Débora. Antes de te passar a palavra, eu vou dar só mais umas últimas indicações, né? Como vocês sabem, o formato de Zoom que a gente está trabalhando é o webinar, sendo assim, não é possível que os participantes abram o microfone ou a câmera para perguntar. Então, todas as perguntas serão feitas pelo chat, fiquem atentos a isso. No encontro de hoje, a gente vai passar ao longo do encontro a lista de presença, né? E a gente tem uma parte inicial de fala com Deba e depois a gente abre para a leitura e para a resposta dessas perguntas, tá bom? É isso, Deba. Vou pedir que você se autodescreva quando você iniciar a sua fala e é isso. Obrigada, gente. Boa conversa para todo mundo. Boa noite a vocês, bom entardecer. Para mim, aqui em Rio Branco ainda são 17 horas e 15 minutos, ainda estamos sob a luz do dia. Eu sou Débora Tacana, uma mulher indígena, tenho cabelos pretos, aproximadamente na altura dos ombros, uso um batom vermelho, uma camisa laranjada, estou usando um óculos, e eu tenho bochechas bem proeminentes. Estou usando um brinco do povo caritiana, que é um brinco de penas verde, um bracelete cariri-chocó e um anel caingangue. Mas o corpo é de uma tacana. Para além de todo esse preâmbulo, saúdo você, Mariana, prazer conhecê-la. Saúdo a todos e todas as presenças e ancestralidades. Peço licença aos visíveis e invisíveis. Sou Deba, bisneta de Argélia Tacana, de Djanira Viana, neta de Laísa e Berta Tacana, filha de Maria do Socorro. Só estou aqui com vocês essa noite, tarde para mim, porque essas mulheres abriram caminhos por entre florestas, estradas e rios. Eu sou a continuidade, a somatória de muitos povos em território amazônico, e desse chão que essas mulheres abriram, e eu continuo, né, eu também me encontro nesses moveres dos chãos com vocês aqui, né? E aí eu queria também saudar a oficina Brenan, todos os envolvidos, universidade, esse momento é importante, momento de ocupação, né? E também com outros corpos que há aproximadamente 3 anos pela oficina Brenan eu já venho acompanhando, trocando, conversando, né? São outros chãos com memórias e ancestralidades como a minha, e eu saúdo minha irmã Ariana Nuala, Rita Vênus, Rick Falcão e, claro, meu grande amigo ceramista, seu José Mendes, um grande artista desta oficina. E como estamos caminhando pelos chãos, entre toda essa movedura, eu quero dizer que de chão, falando um pouco do chão, que chão é esse que eu estou falando e porque que
Tá, antes que eu esqueça, né? Também saudar aos irmãos, né, a Nilma Limo, né, que começou, o Alan de Rosa e todos os outros que nos antecederam, nossos grandes irmãos, que também do fronte e de luta, né, bom, tá aqui, né, dando abertura a esse encontro tão importante, que eu acho que também é uma celebração do que nós lutamos tanto para que existisse, que é a democracia, que resistisse, né, que é a democracia. Para pensar, inclusive, a Lei 11.645, de 2008, esses últimos, no caso, 15 anos. Né? Inclusive, pensar e discutir que território é esse, por que ela veio depois. Agora que eu vi que Tá, eu consigo ver aqui o chat, não vou olhar porque eu me atrapalho, aí você eu sou uma pessoa que me dispersa muito fácil, então vou pedir para Mariana e pedir licença para vocês, e aí eu vou fazer uma fala breve e retorno aqui, tá? Então, pensando, né, nesse contexto de que território é esse para falar chão, e eu trouxe o chão do fronte para pensar arte indígena e educação, porque é importante a gente abrir um contexto histórico dessa lei, o motivo pela qual ela vem depois. Né? Eu não sei se todo mundo conhece a história, então eu vou trazer um preâmbulo. E aí nós estamos, fim da ditadura militar. Eu nasci em 1988, inclusive no ano da Constituição, filha de um homem indígena atacano, de uma mulher cigana, nesse processo de dispersão, né, na verdade, né, uma dispersão compulsória, militar. Era uma outra configuração, o chão, o campo, a escola. Né? Nós tínhamos Paulo Freire discutindo a questão da educação a partir da concepção bancária. Hoje, nós estamos com outro formato para discutir escola. Então, ao mesmo tempo, é outro chão para discutir o chão do território, o chão da escola, né? A questão agrária. Que momento é este? O que muda? Né, e por que estamos aqui. Antes da Constituição de 88, o movimento negro já vem lutando para a implementação dessa lei, que em 2003, né, entra em vigor. Né? E antes também, só que enquanto o movimento negro, né, com suas pautas, que muitas vezes nos encontramos, em alguns momentos são distintas. Nesse contexto, nosso entrave era a visibilização. Lembrando que em 1988, pela primeira vez na história do Brasil, nós, povos indígenas, fomos considerados cidadãos de direito. Eu acho que isso fala muita coisa sobre o contexto dessa lei e do que a gente vai falar aqui. Né? Vou repetir. Em 1988, nós, povos indígenas, fomos pela primeira vez considerados cidadãos de direito. Né? Então, eu acho que isso responde ou então nos faz pensar sobre muitas questões. Né? 1990, 1989 e 1991, dois grandes encontros indígenas vêm acontecendo no norte, em Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Roraima. Naquela época, o que nos amparava, né, e que nos ajudava a organizar era uma linha, a linha da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, organizada pelo CIMI, e é lá que a gente vai ter esses registros, né, dos anos 80 e 90, das nossas primeiras incursões acerca da criação dessa lei. Né? Então, eu posso disponibilizar, Mariana, depois, a minha dissertação, que ela estuda a Lei 11.645, os seus desafios e perspectivas. No segundo capítulo, ela fala um pouquinho da história. Tá? Só para a gente ter um preâmbulo mesmo dessas questões e dessas análises, né? Só que não foi então, quando a implementação da Lei 2003 sai, o movimento indígena entra, né? Com uma reivindicação da necessidade de inclusão e ampliação dessa lei, que foi protagonizada na época por uma deputada do PT de São Paulo, se eu não me engano. Né? Muito embora tenha sido votado por unanimidade, eu preciso dizer para vocês que as falas não foram unânimes. Eu tenho um recorte aqui, deixa eu ver se eu acho, da fala de um deputado. Eu vou fazer um corte bem pequenininho da fala de um deputado, Oswaldo Bioche, do Rio Grande do Sul, que
ele diz, eu vou votar a favor, né? Vou votar a favor, apesar de que eu sou um pouco contra, foram várias falas contra isso, e ele diz que, na época, que na prática os jovens já adquiriam essa cultura afro-indígena no estado dele, Rio Grande do Sul, e ele diz com muita ênfase, nós temos receio que o alastrado do artigo 283 da Constituição, e que eles, né, os indígenas, nós, estão tomando até de conta das terras vendidas há mais de 100 anos. Bom, isso é importante e central para esse debate, né? O que está em torno da questão indígena, o que é central é a identidade de território, né? E não existe um metro quadrado sobre os nossos pés que não seja território indígena. Então, declarar identidade indígena significa ter direito ao território num país do agronegócio, né? Uma disputa agrária. Então, isso é um lugar muito delicado para pensar a identidade, para pensar tomada e para pensar educação. Não podemos, sob hipótese alguma, pensar a Lei 11.645, a questão indígena em sala de aula, sem pensar sobre identidade e território, porque é sempre o que estará em jogo. É o que está em jogo nesse momento, sob essa onda de calor que nós estamos passando, né? Está em jogo nesse momento, né, sobre a defesa dos nossos rios, a mineração ilegal sobre o Rio Madeira, eu sou de Rondônia, embora esteja agora no Acre, né, sobre os nossos territórios, sobre os nossos genocídios, está em questão agora do que tem sido nesses últimos tempos, né, as estatísticas de vida e morte, né, de quem morre e de quem vive, e sobre quais condições vive, né, quando a gente vai falar sobre contexto indígena. Isso é só um preâmbulo dessa lei, ela entrou em 2008 com algumas ressalvas, daquela época, o território no campo e na escola estava se mudando, o formato, né, da própria compreensão, e que tem, bom, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, estão 167 pessoas, né, participando, é um número bem significativo. Eu não sei qual chão, de que chão vocês estão falando, se é da licenciatura, se é da educação básica, se é do território, mas eu tenho absoluta certeza de que vocês têm observado a transformação deles, né? Eu passei uns textos, né, para o Henrique, partilhando para que vocês lessem, né? Foi o texto da Naine Terena, né, um texto da Naine com o nome Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu, né, vale muito a pena. Eu vou tentar triangular entre esse texto da Naine Terena, do Ailton Krenak, Antes o Mundo Não Existia, e do Jaider Isbel, Língua é Corpo, Corpo é Linguagem, um pouco dessa conversa hoje. Sabe aquele movimento de se adaptar e de se readaptar o online? Eu acho que depois que a gente voltou para o presencial é a primeira vez que eu retorno nesse formato. Estou percebendo que eu estou um pouco desconcertada, mas acho que com o tempo eu vou relaxando e eu conto com essa presença de vocês, assim, mesmo que virtual. Bem, eu vou tentar triangular esses textos, eu acredito, espero que tenha tido condições de terem lido. Aliás, eu espero que vocês todos e todas estejam bem, onde quer que vocês estejam, e, por favor, se hidratando bastante. Um calor absurdo que tem feito, né, sobre a queda de tantos céus, e como isso tem impactado na nossa saúde diária, né, e como diz os nossos companheiros do MST, saúde é ter condição de lutar contra tudo aquilo que nos oprime. Isso faz muito sentido para nós, povos indígenas, porque se a gente não está bem, né, se a gente está sofrendo essa onda de calor, se a gente tem sobrecarregado o trabalho, a gente também não consegue pensar, a gente não consegue reagir. Aliás, a gente fica sempre só reagindo, né? A gente precisa avançar em estratégia, mas a gente não tem, às vezes, o devido tempo do autocuidado, né? Então, eu desejo alinhamento de corpo, mente, espírito e as reais condições para isso, que estejam bem hidratados, para que a gente possa discutir essa noite algumas questões acerca das nossas perspectivas e desafios para pensar a questão indígena, a arte indígena em sala de aula, né? E pensar também que chão é esse que a gente pensa,
né, a partir da Lei 11.645. Óbvio que a gente vai falar um pouco sobre a educação formal, né, e esses contextos, eles vão estar um pouco mais presentes na minha fala, na fala de abertura, que eu acho que é uma fala um pouco de análise de conjuntura do que mudou nesse cenário e quais foram os principais desafios nesses últimos 15 anos, mas que será complementado depois com a fala do Ziel, possivelmente na circulação de obra de arte entre lugares, até do próprio Ney Chacriabá, que também, como eu, é ceramista, né, também parte do chão para pensar não só ficção, história, memória, e eu acho que ele vai trazer um pouco da nossa educação oficial, né, lembrando que existe a educação intercultural, né, a educação que eu atuo, né, que é a educação indígena com os não indígenas, e a nossa educação oficial, né, que é aquela que a gente recebe e vivencia nas bases dos nossos territórios. Né, isso possivelmente com o Ney, e a finalização com o Marcelo, né, trazendo essas experiências. Bem, vou tentar triangular essas falas, né, do Ailton, da Naine. O Ailton, eu trago a Naine para conversar conosco, a Naine Terena, que é uma mulher muito importante, uma grande pensadora e de uma atuação política absurda nesse momento, né? A gente tem Vecha, a gente tem várias coisas que ela tem feito e pensado dentro desse cenário de atuação. A gente tem, e a Naine, eu a trago, a convido, porque ela é uma pessoa que questiona sobre não só qual a intenção, né, mas a que atende aos nossos interesses de pensar essas questões em sala de aula, a quem atende, né? E enquanto pesquisadores que estão aqui presentes, enquanto educadores, educadoras, né, a tua atuação atende aos interesses de quem? Essa é a pergunta que a Naine Terena faz quando ela questiona a presença e da mediação sobre a produção indígena, as produções estéticas indígenas, né? Ela vai estar muito atenta ao debate da mercadoria. Ailton Krenak, num texto Antes o Mundo Não Existia, eu trago para ele nos trazer uma dimensão do território para além do espaço físico. Né? Esse texto é um texto lindo, é um texto que eu sugiro que você tome um suco, um café e deguste. Né? Ele vai falar sobre memória, ele vai falar sobre sonho, e vai confrontar, né, o tipo de relação que a gente tem com o chão, que não é só lugar físico, que ele vai trazer a escola, como, o sonho como um lugar de formação, a escola. Tem uma coisa linda nesse texto, que ele diz que a criação no mundo não se deu e acabou. Né? Tá travando a minha fala? Acho que eu acabei pegando aqui com os olhos alguma fala que está escrito, por isso que eu não sirvo com... Bom, vou continuar. Conforme eu estava falando do texto do Ailton Krenak, ele vai trazer uma dimensão de chão, de memória e de relação com a escola, para além do campo físico, né? E Jaider Isbel para pensar o corpo nesse território, nesse deslocamento todo. A gente vai colocar todo mundo na mesma cuia, mexer e tomar para pensar esse cenário agora que a gente tem pensado. E que cenário é esse? Né? Para pensar a dimensão de corpo, ficção, memória, vida, morte, extinção e a nossa presença em sala de aula. Tá? Bom, como eu falei, o tempo em que nós estávamos pensando, ou vivenciando, reivindicando a importância dessa lei para que os não indígenas conhecessem e superassem questões do racismo, e se desconstruísse, né, decolonizasse, era um outro momento histórico que a gente vivia no campo. Era uma configuração de uma questão agrária onde os latifundiários eram famílias, né? E a escola ainda era um lugar de precarização, de privatização. Na verdade, era um lugar onde não... Né, a gente está falando meados dos anos 90. Hoje o contexto muda completamente. Né? É outro cenário no campo, onde o agro é pop, o agro é tech, e nós não necessariamente sabemos a identidade. A gente está falando de Monsanto, de Bayer, né? A gente está falando de peixe grande,
que é o que está mesmo ocupando esses territórios, né, que impactam, inclusive, o meio ambiente, onde se estrutura todo um racismo ambiental, né? Mudou também o cenário na escola, né? Se antes não havia um investimento, a precarização era uma questão, né? Se a gente está falando da formação da escola, né, na educação formal, onde 85%, por exemplo, do ensino médio, né, é público, só 15% é privado, né? A gente está falando agora da reforma do... A gente está agora num debate contra a reforma, né? A proposta do... Perdão. Contra o Revoga Enem, né? Que é já um outro momento, um outro contexto, uma outra escola, é uberização. E o que isso tem a ver com a Lei 11.645? Né? E quais são os desafios dessas aplicabilidades? No último relatório que a gente tem pensado sobre, né, as nossas dificuldades de avançar para pensar sobre ela, é que a gente sempre estava caindo no estereótipo de indígena cristalizado no século XVI, século XV, trazendo o ser indígena a partir de distintividades físicas, né? Inclusive, eu sou chicão chucuru, né? Então, a importância de entender as nossas diversidades ainda é uma coisa que nós não avançamos. Somos mais de 305 povos e 271 idiomas, né? E o Brasil ainda não entendeu isso, que parece ser uma coisa óbvia, né? Mas não é. É muito comum, né? Inclusive no campo de educadores, eu tenho trabalhado muito com formação de professores e professoras, colegas perguntarem: professora, e para vocês indígenas isso é como? Eu falei: mano, para vocês como, minha irmã? Para vocês quem, né? Eu sou uma mulher tacana, não sou uma Yanomami, não sou uma mulher trucá. Então, essa dificuldade de superar essa questão como um indígena fabricado e único, né? Ainda é algo que vai se arrastar por muito e muito tempo, né? Porque a gente precisa pensar como destrói isso nas nossas bases, que geralmente são precarizadas, né? Que geralmente, não só de estrutura, mas também de formação de professores, e também nossas próprias condições. Eu sou professora, né? Mas eu estou lotado num colégio de aplicação, da Universidade Federal do Acre, muito recentemente também, e mesmo aqui, uma dificuldade absurda de avançar sobre isso, sobre os estereótipos e sobre o racismo. Por quê? Isso vai mudar de região para região. Na Amazônia, por exemplo, a guerra está acontecendo agora, né? Eu estou do lado de contextos onde madeireiros e garimpeiros estão entrando dentro de territórios, e isso é muito melindroso, inclusive para ser debatido em sala de aula, porque são os filhos dessa galera, que é trabalhador, às vezes trabalhadora mesmo, que está trabalhando dentro das dragas, né? Ou que está entrando, desmatando o território, né? Então, existem lugares que, Rondônia, por exemplo, só para vocês terem uma noção, né? Nós não conseguimos fazer certas falas e avançar, né, para falar sobre arte indígena em sala de aula. Por quê? Porque a arte indígena não é o grafismo pelo grafismo. Ela é uma arte viva, ela tem um sentido, ela está vinculada à produção objetiva da vida. Então, não tem como falar sobre arte indígena e não falar sobre a exploração dos nossos territórios e a expropriação dos nossos corpos, né? Isso não é possível. Então, em alguns lugares, eu noto a dificuldade de formação, até porque essa lei é recente. Se ela é uma lei de 2008, a gente vai pensar aí que todos os nossos professores foram formados antes dessa lei, né? Ou grande parte das pessoas que estão aqui foram formadas antes dessa lei, não tiveram acesso. Então, pensar mesmo nas táticas de formação continuada e também de produção de humanidade, né? E também pensar que quem está produzindo esse conteúdo geralmente não somos nós, povos indígenas, né? E aí isso já é um outro debate que vai falar sobre a presença aí, falar esse nome feio, mas é a realidade, neoliberal na educação, né? Deixa eu pegar o que... Eu trouxe alguns pontos importantes para a gente refletir, conversar, pulverizar hoje. Que tanto a arte quanto a educação, ele é um importante campo de disputa de narrativa,
né? Essa que eu estou falando para vocês agora, por exemplo, não tem como falar sobre arte indígena sem falar questão territorial e de identidade das nossas guerras, né? É uma mesmo que está sendo disputada por um outro grupo, de uma bancada empresarial, né, do Congresso Nacional, que se apropria das nossas pautas para lutar em cima. Né? Isso está muito uma arte, uma educação alinhada com um processo de interesse privado. Eu acho que esse é o momento esse é um outro contexto para pensar o avanço dessa lei. Se a gente já tinha vários problemas, se a gente caía no estereótipo, o problema que a gente tem é outro agora, né? Por quê? Porque a gente está numa lógica de entender uma escola pública, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Numa lógica de empresa uberizada, onde os professores são prestadores de serviço, os alunos são clientes, e que o sucesso ou fracasso deles só diz respeito ao processo deles, né? Na privatização, nesse contexto, essa meritocracia ela é muito bem construída no universo do trabalho e ela impacta para a gente pensar a construção, a vivência e a relação da arte indígena em sala de aula, porque a gente vai entender o racismo e o racista em lugares diferentes, né? O problema não é o racismo, é o racista para esse novo modelo que tem se inserido agora, tá? É como se o problema fosse a pessoa o problema é do indivíduo, né? É o racista, não o racismo, sendo que o modo de subjetivação, né, que produz essa estrutura do racismo é a exploração. O racista, ele é o produto desse sistema. Então, nessa lógica que a gente tem construído, né, que se tem vivido de trabalho, que está indo para a educação agora, as nossas pautas, elas são sugadas, elas são diluídas numa relação vil, né? Numa relação onde os nossos afetos também são sequestrados, são fragilizados. Você tem que ser resiliente, você tem que ser criativo, você tem que se adaptar ao mercado, porque o seu fracasso ou o seu sucesso é seu, né? Isso não tem a ver com o sistema, né? E isso também tem um mercado socioemocional, né? Que as pessoas vão chamar de coach, e que também está entrando nas escolas agora, que é o lugar onde as nossas pautas para as relações étnico-raciais, elas são sequestradas, porque elas apaziguam esse desconforto. Elas precisam que o racismo causa as mortes, a exploração, os assassinatos, né? Eu preciso despolitizar esses afetos, criar um lugar de conforto. Veja, é muito fino o que eu estou falando, porque Paulo Freire, Bell Hooks, não é que a gente não tenha que falar sobre o afeto, a gente precisa falar, mas dentro desse modelo que está vindo para as escolas, né, eles estão sendo sequestrados, né, transformados em uma mercadoria para apaziguar esses desconfortos. Olha, uma criança que sofre, né, num contexto urbano ou burguês ou de acesso mínimo, não é a mesma que criança que morre que sofre sem seu território, ou uma criança negra. Então, esse lugar sequestra muito as nossas pautas. Um exemplo é como a gente está discutindo. A gente vê muito isso, né? A gente ocupa taticamente os lugares, né? Mas nos intervalos o agro é pop e o agro é tech, dos mesmos lugares, né? Não é que a gente não tenha que ocupar esses lugares, não é sobre isso, né? É entender como isso está intimamente inserido nessa estrutura e que a gente esteja muito atento, né? Isso destrói, inclusive, uma luta histórica, inclusive, para a implementação dessa lei, né? Porque senão a gente vai voltar para uma lógica, a gente não vai avançar numa lógica estereotipada do que é ser indígena, né?
ou do que é entender o que é ser indígena no território. A pessoa indígena em contexto indígena, seja no campo ou na cidade, porque essa ficção ela é muito recente. Né? 523 anos é um tempo muito pequeno. Por exemplo, para o meu povo que está há 8.000 anos no território, na bacia do Rio Madeira. Outros povos também com um tempo igual ou maior. Né? Então, são muitos os desafios, são muitas as questões para pensar do que se avançou. O que eu trago aqui, em especial, né, é entender que mudança é essa, que momento foi esse. A gente passou pelo processo de redemocratização, nosso problema é visibilidade, a gente nem existe, a gente lutou para estar lá, a gente conseguiu colocar a implementação dessa lei. Aí depois, 10 anos, a gente viu que a gente teve pouco avanço, e o problema era não só a informação, mas também que nós éramos pouco nos espaços, não só de tomada de decisão, mas também de formulação. Né? A gente passou por os últimos 6 anos, a gente estava perdeu bolsa, a gente perdeu... Bom, eu acho que eu não preciso nem falar do que foram os últimos 6 anos para todo mundo. Né? Então, esse é um momento, de fato, de retomada da democracia e de a gente pensar que lugar é esse que a gente está pensando agora, né, para avançar um futuro que se almeja, né? Inclusive para pensar os desafios da Lei 11.645. Eu não sei, Mariana, quanto tempo eu tenho ainda, se a gente pode abrir para conversar e ficar mais dinâmico. Eu acho que pode ser. Se tem alguma pergunta. Eu fiz mais uma fala mesmo de análise de conjuntura dos últimos tempos, e aí talvez a gente possa trazer as questões dos textos agora para abraçar. Né? Pronto. Você tem 1 hora de fala livre, a gente geralmente divide esse tempo assim, e 1 hora para perguntas e respostas, que aí é um momento mais de interação com o pessoal. Se você quiser usar esses últimos 20 minutos para finalizar ou para falar mais alguma coisa, é isso, você ainda está no seu tempo. Ah, estou no meu tempo? Ótimo. Eu tenho 20 minutos, é isso? Poxa, bastante Isso, tempo. isso. É bastante tempo. Né? Tá. Vou aproveitar aqui para... Bom, eu trouxe um preâmbulo muito, muito mais político, né, de que contexto é esse, e que envolve, né, a mudança, os territórios, a mudança do corpo nesse território, como é que a gente percebe ele, né? E então, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre essa ferida colonial que não mudou, só se atualizou. Ela tem uma característica, né? Ela não acaba no Brasil colônia, ou Brasil império, ou Brasil república. Ela se atualiza e hoje ela pode ter um outro nome, como reformas neoliberais, né? Ela pode ter um outro corpo, ela tem outra cara, outra característica, né? E eu acho que a bancada Boi, da Bala, da Bíblia, né, traz bastante que característica é essa. Né? Existem questões que são intransponíveis no debate sobre a questão indígena e para pensar arte e educação. Uma delas, né, que eu citei, é o território. Né? Esse território que é um território disputado porque nós vivemos um país agrário. Vou dar um exemplo agora no contexto internacional que a gente vive, como isso vai impactar o chão das escolas ou até a nossa própria relação com tudo. Né? Caiu o avião lá, o Wagner, tudo mais, Rússia, Ucrânia, mas o que isso tem a ver com o nosso contexto? Né? Eu estou na Amazônia Ocidental e um dos projetos, né, obviamente, dos BRICS, vocês sabem, né? BRICS, que é Brasil, Rússia, China, enfim, Índia e alguns outros países da África alguns outros países da África, para além da África do Sul, né? É um conglomerado e ele tem abrido aqui no Brasil alguns caminhos, ferrovias, estradas e hidrovias. A ideia é que tudo seja escoado pelo Pacífico, que está bem aqui do nosso lado, no Peru. Né? No caso, geralmente as saídas são pelo Oceano Atlântico. Né? E isso, né, são estradas que ainda estão em processo de conclusão, são uma relação outra de uma mudança de um território que a gente ainda está dimensionando. E aí eu vou dizer para vocês os impactos nossos aqui.
eu estou em Rio Branco, em julho, nas férias escolares, nós passamos alguns dias com toque de recolher sem sair de casa, né? Eu estou falando de uma capital, tá, gente? Só para a gente ter uma noção de como a colonização organiza o nosso território, né? Aqui há uma presença muito forte das facções, né? E elas estão disputando esse território, justamente porque agora a gente vai ter um escoamento das nossas riquezas, não sabemos a que preço, né? Por esse território, né? Então elas estão se organizando para tomar, né? Para dominar essas fronteiras aqui, né? Para o tráfico, né? E isso fala muito. Eu não sei o que é dimensionar uma capital inteira, né? A mesma capital que também ficou embaixo d'água em maio, né? Eu acho que foi maio, junho, março, maio, né? Eu queria trazer a dimensão agora. Eu trouxe uma dimensão geopolítica e agora eu estou trazendo uma dimensão ambiental, tá? E que meus alunos, as pessoas ficaram devastadas. Eu nunca vi nada parecido, né? O Rio Acre sobe e ele alaga, eu não sei nem o número exato de pessoas que foram impactadas, né? Mas algo que é recorrente no Recife, né? Mas com algumas pessoas, a identidade de algumas pessoas, né? Específicos de classe social e de origem étnica também que são impactadas. Né? E tudo isso tem relação com o que a gente tem pensado. Não pensar história, ficcionar história, arte contemporânea, indígena, pensar quais condições reais o nosso corpo tem de protagonizar e de ficcionar, né? Seja a educação que queremos, né? Seja a própria arte. Né? Estou falando de produção e circulação e acesso à obra de arte em regiões como o Nordeste e as Amazônias, em toda a sua diversidade, dentro de uma lógica não só institucional, mas também do próprio mercado. Né? E quais impactos disso ao nosso território? Eu quero dizer que nós não estamos negociando nossas vidas e nossos corpos e nem nossos territórios. E alguns debates em relação a isso são intransponíveis. Né? E para isso, eu finalizo, né, para a gente ter mais tempo de conversa, com um texto que diz o seguinte. É uma fala do Davi Kopenawa, no seu livro A Queda do Céu. Que eu faço dele também minhas palavras. Vou ler aqui. Às vezes, imito a língua dos brancos e até possuo algumas de suas mercadorias. Não tenho, porém, o desejo algum de me tornar um deles. Em suas cidades não é possível conhecer as coisas do sonho. Nelas não conseguem ver as imagens dos espíritos da floresta e dos ancestrais animais. Seu olhar está preso no que os cerca, a mercadoria, a televisão e o dinheiro. Por isso, eles nos ignoram e ficam tão pouco preocupados se morremos de sua fumaça de epidemia. Nós, contudo, temos pena dos brancos. Suas cidades são muito grandes e eles vivem desejando um monte de objetos bonitos, mas quando ficam velhos ou enfraquecidos pela doença, de repente têm de abandonar todos eles, que logo se apagam de suas mentes. Só lhes resta, então, morrer sós e vazios. Mas eles nunca querem pensar nisso, como se não fossem deixar de existir eles também. Se pensassem, talvez não fossem tão ávidos das coisas de nossas terras e tão hostis para conosco. Davi Kopenawa, Minha Queda do Céu. Eu acho que é um dos... deixo também como indicação. Né? E com essa fala, eu abro para a gente fazer umas trocas, conversas, no meio dos cachorros latindo, do pagodão aqui dos meus vizinhos, e estamos juntos, vai dar certo. Vai sim. Obrigada, Débora. É muito bom te ouvir. A gente já tem algumas perguntas aqui. Aí eu vou fazer a primeira e aí a gente vai seguindo assim, pode ser? Legal.
A primeira pergunta é como podemos sensibilizar os estudantes e professores e toda a sociedade para essa luta pela demarcação dos territórios indígenas? Eu acho que a disputa pelo território da escola é muito importante, né? Quando eu falo território indígena, eu trago a escola como um território indígena, eu trago a oficina Brenan como território indígena, eu trago a Universidade Federal de Pernambuco como território indígena, a UFAC como território indígena, para a gente nunca esquecer que não existe um metro quadrado sobre os nossos pés que não seja território indígena, né? E que possivelmente eu esteja falando aqui com pessoas que também têm a ancestralidade indígena e teve esse direito negado, né? Então, não importa se você não sabe quem é seu ancestral ou povo, mas talvez seja interessante você escolher quem deles você quer atualizar, né? Então, pensando aqui nesse cenário, né, de sensibilização de professores e alunos, a gente conta com a lei para que a gente crie essa obrigatoriedade para que a gente avance isso, mas está para além desse contexto, né? Tá a gente pensar de direitos humanos, sociedade, né? Projeto político de sociedade que queremos, né? E a gente está em disputa o tempo inteiro, né? A escola é um fronte, por isso que eu trago o chão de fronte, a demarcação é um fronte, né? E não é uma luta só nossa dos povos indígenas, é uma luta de todos e todos, pelo bem comum, pela casa comum, algo que nós estamos passando agora, né? A pandemia foi uma questão, né, que parece que todo mundo esqueceu, mas ela vem de um disparate ambiental enorme, né? Esse momento que as pessoas têm morrido pela água, pelo fogo, né? É uma coisa assim que a cerâmica tem me ajudado muito a ler, um alerta para a gente pensar a vida, né? E é claro que a educação, que é um espaço de disputa, de narrativa, é um caminho que a gente tem procurado ocupar, né? Outra coisa é que não precisa ser só na escola, a sensibilização das pessoas, é a partir de onde a gente está inserido, seja como um produtor de arte, seja como um técnico, onde quer que esteja, seja como pessoa mesmo, sobre humanidade. A gente está falando sobre humanidade, né? Falar de sensibilização é pensar que mundo a gente quer viver, né? Então, é claro que o lugar da arte, o lugar da escola, pensar, né, a nossa presença dentro desse lugar de desconforto é importante, mas para além disso também. Sensibilizar é um trabalho, é um processo, é uma vida inteira. Né? Nós não conseguiríamos resolver 523 anos num encontro de 2 horas. Por isso que a educação, assim como a arte, né, ela é um processo. Então, estar imbuído desse processo de luta contínua. Obrigada. Tem uma pergunta que eu acho que é bem legal, assim, pensando nessa sua primeira fala, é, que fala assim: no ensino, você acha que há alguma mudança ou boa perspectiva para além de uma metodologia que acaba folclorizando os povos indígenas? E aí, nesse sentido, eu vou incluir uma questão que eu tenho, assim, porque você fala muito sobre essa questão de mudança de corpo no território, desses deslocamentos, né? E que todo o território é um território indígena por essência, assim, pensando a história do Brasil, da América. E aí eu fico pensando muito que, às vezes, o ensino ele acaba num lugar cristalizado de pensar a pertença indígena como essa coisa focada no aldeamento, nessas lutas que são super importantes de fato, e isso é muito importante que seja frisado, mas eu fico pensando muito em como esses deslocamentos e esses reencontros, eles promovem uma questão de aporia identitária, né? E aí a gente não inclui as favelas, as comunidades, os sertões, e enfim, fica numa questão que é muito direcionada, mas aí eu fico pensando como construir essa consciência dentro de um ambiente escolar, pensando isso, que todo o território é um território indígena, que todas as pessoas elas são atravessadas, que se elas estão no Brasil, elas são atravessadas por essas pertences, sabe? Aí eu acho que é um pouco essa questão. Tá, entendi a tua questão, eu comento ela, eu só esqueci da primeira pergunta, e como ela, só para eu tentar. É um pouco pensar metodologias que sejam, que, enfim, finquem novas perspectivas sobre essa identidade que sai desse lugar de folclorização dos povos. Ok. Então, eu aponto algumas coisas
que é quem está falando, né? No enunciado mesmo, né? Quem são essas pessoas que estão falando, que estão escrevendo, que estão dando direcionamento ao currículo, que é um outro cenário de disputa, né? Geralmente tem um território, tem uma origem. Quem formula, pelo menos no âmbito das artes visuais, é o Sul e o Sudeste, é São Paulo, né? Santa Catarina, né? E se eu vou, só para ter uma noção, eu levantei todas as licenciaturas de artes visuais só da região norte e olhei todo o processo do currículo, né, da bibliografia, com que autores eles dialogavam para pensar a questão indígena. Todos brancos, europeus, arqueólogos, antropólogos, né, e que entendia, e que inclusive colocava a arte muito presa à cultura, e isso é uma grande armadilha, né, na arte contemporânea, enfim, né? Então, assim, algumas questões eu apontaria. A presença de pensadores e pensadoras indígenas na elaboração, formulação e direcionamento dos conteúdos, a presença, inclusive, dos pesquisadores indígenas enquanto professores da universidade. Eu acho que deve, não sei, se eu perguntar aqui quantos aqui tiveram professores indígenas, né, talvez eu tenha um número muito reduzido de pessoas, ou não tenha nenhum, e eu acho que isso também fala muito, né? Eu sou a primeira professora indígena no Colégio de Aplicação da UFAC, né? E isso também responde muita coisa. Então, entender o corpo no território, é o nosso corpo que tem que estar, né? Isso é uma coisa que eu aponto, porque senão a gente atualiza e reatualiza essa folclorização que é contada por quem não vive e não experienciou essa luta, porque quando eu começo essa fala falando das minhas avós, das minhas bisas, é porque eu sou a continuidade de Chicão Chucuru, eu sou continuidade de Dena Trucá, eu sou a continuidade dos mais velhos, né? Nós operamos essa lógica, mas nós não estamos inseridos ainda nos espaços de tomada de decisão, o que é importante também. Eu saúdo, inclusive nesse momento, Sônia Guajajara, Joênio Apichana, a própria Sandra Benites, que está na Funarte agora, na linha de artes visuais, porque a gente está em alguns meses, aqui, há 8 meses, fazendo processo de retomada. Então, isso vai precisar, é um tempo, né? Não avança nada sem nós, só com nós. Eu acho que essa é a grande questão para pensar essa resposta a essa pergunta. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui. Boa noite, Débora. Sou Isabela, pedagoga, mestra em Direitos Humanos e trabalho com Educação Popular e Produção Cultural. Gostaria de saber se você tem informações sobre registro ou acervo da língua e cultura indígena no Brasil. Falo do acervo de patrimônio imaterial. Sei que na região norte temos um museu Goeld, mas nas demais regiões desconheço. Você pode acessar no Museu Nacional, né, que tem um grupo de antropólogos indígenas em formação, e tem, inclusive, acho que é a Associação Brasileira de Antropólogos Indígenas, e ali você vai ter um acesso, né, a toda essa construção. E nesse texto que eu passei, do Jaider Isbel, né, que é um texto chamado Língua Viva, né, Língua é Corpo, Corpo é Linguagem, né? Você vai acessar você pode acessar e você vai ter formulações nossas a respeito disso, né? Agora, se você está falando de uma catalogação dos idiomas, é isso? Se for isso, tem um museu, é uma coisa específica, eu não vou lembrar o nome agora, mas dentro do Museu Nacional você vai encontrar um caminho para isso, tá? Existem grupos estudando a respeito. Vai ser bem interessante. Inclusive, cursos de línguas indígenas, né? Que tem bastante. Acho que tem um grupo na USP, com certeza, e no Museu Nacional, que é protagonizado por indígenas. Legal, vou fazer mais uma pergunta aqui, que tem várias. Sobre o neoliberalismo e educação, recentemente li um livro de Dardot e Laval sobre o neoliberalismo.
neoliberalismo que me escureceu bastante coisas sobre subjetividades elaboradas nessa ideologia e o tanto de coisa que você já colocou. Nesse sentido, como organizar estratégias de rompimento coletivas nas tantas esferas para além da educação, tendo em vista que na ideologia neoliberal não se separa cultura, educação e economia. Pergunta ótima, porque a gente passou por um momento muito difícil nos últimos 4 anos com o Bolsonaro, né? A gente estava vendo um avanço fascista, onde a gente não conseguia, na verdade, não conseguia nem resistir mais. Nós estávamos exaustos, né? Se a gente estava conseguindo criar resistência, que dirá avançar sobre as nossas pautas, né? Quando a gente vê, né, a rampa com o Lula subindo, os outros Raoni, né, me vem uma coisa muito importante nesse momento, que foi dia 1º, né, de janeiro. Não é momento de a gente achar que a gente ganhou alguma coisa. A gente não é momento de... Inclusive o próprio Lula fala, não é momento de bater nas minhas costas, né, dar tapinha nas costas, é momento de cobrar. Eu acho que esse momento é um momento que exige muita organização e lucidez, né? Porque é estratégico, a partir do lugar que nós estamos inseridos, seja nas universidades, seja como movimento estudantil, movimento indígena, movimento camponês, quilombola, sindicatos de professores, é em momento de a gente olhar para as nossas bases, né? E dentro do processo de construção coletiva. A gente está muito acostumado a uma democracia representativa, muito embora eu tenha algumas questões em relação à democracia, mas ela precisa ser participativa, né? E a gente sabe como é que... Se a gente não aprendeu com o golpe na Dilma como funciona a política, né, porque não é a presidente que manda no país. Se não fosse assim, a Dilma não teria sido, né, impeachmentada, que aquilo foi um golpe, né? E anos depois isso nem é mais, nem as pedaladas não são consideradas crimes, né? Enfim, a gente precisa olhar para a configuração do Congresso Nacional. Como é que está esse balanço agora? E como a gente consegue se organizar no nosso campo, arte, cultura, tem os editais abertos agora, né? Retomadas, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, a gente tem que tomar de assalto esses espaços para pensar nossos territórios e como a gente quer ficcionar, pensar, viver arte, educação e cultura nesse país, né? Então a gente está pensando, né, nos nossos coletivos, né? A Mariana, ela está pesquisando na universidade e ela está pensando isso como trabalhadora na oficina Brenan. A Mariana não é uma herdeira, ela é uma trabalhadora que, a partir do seu lugar de trabalho e de pesquisa, articula estratégias de sobrevivência. Nós estamos falando entre nós no espaço do outro. Outra coisa importante, né? Fiquemos atentos. Às vezes a gente tem algumas falas, né, assim, muito, eu não digo radicais, muito descontextualizada da realidade. Não se joga xadrez operando regra de dama. É importante saber como funciona a sociedade e a política para fazer disputas, né? É importante que a gente tenha muito lúcido sobre isso, e senão a gente vai comer mosca, né? Como diz, está comendo mosca, Brown, e a gente se perde, né? Então, acho que isso é uma das questões. Voltar para as bases, organização política, a partir dos lugares que estamos inseridos, porque nós, povos indígenas, estamos em luta, organizados nos territórios, avançando ali no Congresso Nacional, fazendo nosso abril indígena, pensando nas nossas bases, organizando as mulheres indígenas, as juventudes indígenas, né, desse país e pensando no Brasil que a gente quer. E a gente acha que os não indígenas precisam fazer mais, tanto quanto e se somar conosco, seja da quebrada, seja do bairro, seja qual configuração for que você esteja inserido ou inserida. Muito obrigada. Mais uma pergunta aqui. Silvia Almeida fala em seu livro intitulado Racismo Estrutural que representatividade negra não é poder negro e que a diversidade em espaços de poder é usada pelo neoliberalismo como legitimadora da narrativa da meritocracia, naturalizando assim o racismo diante dessa perspectiva. Como você enxerga os possíveis desdobramentos da lei 11.645 visando o empoderamento de negros e indígenas em oposição a uma possível e provável transformação dessa conquista em ferramenta de coerção? Excelente, excelente pergunta. Essa a minha atuação. Essa minha, enquanto pesquisadora, né, eu estou num outro momento de entender que lugar é esse desse cenário, né? E ela vai muito de encontro, né, com essa tua pergunta. A segregação racial no Brasil, ela existe.
E ela está no conteúdo, está no currículo escolar, né? Eurocêntrico, né? Que vai pensar uma única forma de pensar o mundo, organizar-se no mundo, valores e ética, valores e, enfim, moral e ética, essas coisas todas, né? E ela se dá a partir de duas lógicas. Aquela falsa ideia da democracia racial, que hoje está transvestida numa ideia de que nós temos direitos iguais, que nós somos iguais, porque é isso que o discurso neoliberal traz, né? Você é seu chefe, inclusive, né? E segundo, que eu mereço a meritocracia. Bom, a falsa ideia que temos direitos iguais, que no Brasil adora fazer, alinhado à meritocracia, que o Brasil adora também exercitar, criam o que eu vou chamar de segregação racial. Por quê? Porque se eu tenho direitos iguais e a gente não tem, né? Então eu vou produzir mais. Essa produção ela é branca, ela vai ser branca. E essa produção dessa pessoa branca é porque ela mereceu. Nesse sentido, se ela mereceu, porque ela é igual a minha, Mariana, ela vai estar, em sua grande maioria, nos espaços de tomada de decisão, formulação e de distribuição de recursos culturais e econômicos, por região, inclusive, né? Então, ela vai estar pautando isso, porque ela mereceu, e nós somos iguais, né? Tá vendo como isso se organiza nessa lógica? Isso já era ruim de combater numa lógica bancária do Paulo Freire, hoje a lógica não é mais bancária, é uberizada, né? Então, as desvantagens ainda serão maiores. Eu não sei se te dar uma resposta do que dá para fazer para brecar. Eu tenho que dizer que eu estou colocando a minha camisa, Revoga Enem, e indo para a reunião do sindicato e falando com os meus alunos do ensino médio, né? E também que eles se organizam enquanto juventude e pensem as condições reais que eles estarão no mercado de trabalho. Porque isso vai impactar, né, obviamente, os nossos territórios, não só os nossos corpos, os nossos territórios, né? Então, ela é uma conversa muito complexa, né? Mas e vai ficar um pouco mais difícil a gente segurar algumas entradas, algumas questões, porque isso já chega em alguns territórios. Nós somos tão diversos, é tão difícil falar sobre isso, né? Tem povos que têm 500 anos de contato, e alguns povos que têm 30 anos de contato. Então, e essa ideia neoliberal, ela universaliza os corpos e os afetos, né? Então, tudo isso que nos invisibiliza e que nos mata, né? Que é entender que existe um indígena único, né? Vai ser mais difícil de superar dentro desse contexto, né? Ou ele será captado e vai virar uma mercadoria, o que ainda é muito mais perverso, porque isso já acontece, né? Olha aí, as nossas pautas já são captadas pelas grandes empresas, mas tu não toma decisão de nada. A realidade, o povo preto não para de morrer, os povos indígenas também, os nossos territórios continuam sendo tomados, mas dá aquela sensação de que nós estamos sendo incluídos, mas não é, né? Isso é muito grave. Obrigada, eu vou fazer outra pergunta aqui. Hum, Deba, de que forma podemos trabalhar as questões indígenas nas escolas de forma respeitosa? Mais que isso, o que nós, professores, podemos aprender sobre educação indígena em termos de prática e atitudes? A formação de professores é uma política pública. Eu não sou daquela que. Eu não estou falando sozinha, estou em ressonância com outros parentes também que estão pensando na educação, que acha que defende que atitudes isoladas vão resolver e são interessantes. Elas são louváveis, mas elas não vão resolver nossos problemas. Quando se não teve formação, os professores podem se unir, solicitar à secretaria, né, porque é uma lei, é um direito, a formação dentro da área. Né? Isso é uma coisa que dá para ser organizada.
burocraticamente e cria dados, para a gente é importante, né? Aí sim, trazendo formadores e formadoras. Assim, então, a gente não tem como dar conta, né, de ir numa escola ou dar uma assessoria, nem funciona porque a gente vai entrar na mesma lógica, mas a gente entra, né, operando os nossos direitos, né? Então, a formação continuada de professores é uma lei pública, e por meio dessa lei pública, as professoras e professores podem se unir e solicitar a formação para a sua secretaria. Né? Eu acho que é um caminho. Vamos mais um momento. Como você enxerga as contradições do atual governo em relação aos povos indígenas e a questão do meio ambiente, incluindo a PL do marco temporal? Eu não acho que são contradições. Eu acho que é. Bom, em 2001, o PT lança a Carta aos Brasileiros, dizendo: olha, eu vou governar com uma leitura de direitos humanos, mas estou governando para a burguesia, né? Conciliação de classes, assim. Eu acho que sempre foi muito claro, né? Nós, há 523 anos, estamos em luta. E uma coisa que a gente aprende a identificar é quem são os nossos adversários, os nossos aliados e os nossos inimigos. Adversário, a gente senta para conversar. Às vezes, em alguns contextos, a gente até aprende e admira, mas são adversários políticos, né? Não é o nosso projeto de sociedade, né? Nesse momento, taticamente, a gente precisou avançar sobre ele, mas a gente não entende isso. Eu, por exemplo, posso falar agora por mim, necessariamente, que você perguntou para mim, né? Não entendo isso como uma contradição. Isso era uma coisa que eu já esperava. É claro que ia acontecer. Né? Existe uma correlação de forças políticas, uma bancada. Assim. A política no Brasil, invenção de branco, funciona desse jeito. Quem paga a banda escolhe a música. Financiamento de uma campanha eleitoral é uma coisa absurda. Né? Por isso que eu falei que é importante saber como funcionam as regras do jogo. Né? A gente vai estar tensionando, inclusive Lula fala isso, né? Um adversário que eu admiro muito nessa luta. Lula é meu adversário, não é meu aliado. Mas com ele eu consigo caminhar, né? Inclusive condições de me organizar para solicitar, para reivindicar, que foi esse o nosso combinado, no fim das contas. Para mim não é uma contradição. Para mim isso é a condição de correlação de força que está no Congresso Nacional, que é agrário, que é muito grande. Né? É bem complexo ali bom, isso é uma realidade dada para a gente. A gente tem que lutar. O momento é esse. Para o SUS, para a educação, está tudo em suspensão. E como a bancada da educação perdeu muito espaço agora no Congresso, eu sempre estou olhando para eles estão botando para cima. Eles estão querendo privatizar o ensino médio. É isso que está acontecendo. Né? Criando essas itinerâncias, né? Que as escolas privadas já estão começando a aderir. Tá vendo? A fala do Luciano Huck é um clássico recente, né? É uma ideia sobre isso. Então, eu não encaro como contradição. É um dado, é uma coisa que já estava dada e que a gente precisa parar de resistir e começar a avançar nas estratégias. É para a gente estar pronto já, sabendo que isso vai acontecer, e para já dar pronto para dar a flechada. É assim que a gente precisa estar se organizando nesse fronte. Não vamos romantizar a política nacional brasileira, porque ela é uma invenção de branco. E tudo que é invenção de branco está fadado ao fracasso. Mesmo eu estando na universidade, eu sei que é uma universidade, eu estou lá porque estou disputando aquele espaço. Não é o meu lugar oficial de pensamento e de elaboração. Meu lugar oficial de pensamento e elaboração no chão do meu território, no chão das quebradas, no chão dos terreiros. Lá é o lugar onde eu disputo. Né? Assim é a política. Tá? Vou ler mais uma pergunta aqui. Débora, primeiro, admiro muito seu trabalho e, enfim, elogio muito sua fala. Sou indiária, mestrando em Educação e Culturas e Identidades e atualmente faço estágio de docência na UFRPE. Te ouvindo, penso muito sobre o apagamento da Lei 11.645 nos debates sobre a educação étnico-racial, apesar de todos os avanços, dentro de muitos desafios que existem sobre o ensino de história e cultura negra, por exemplo, e como as disputas políticas por território influenciam e agravam esse contexto. Quero te pedir, então, algumas referências
que podemos socializar na nossa sala de aula como estudantes com estudantes de graduação e de educação básica. E aí, nesse sentido, tem outra pergunta que pede algumas indicações de educadores que estão focados nesse tipo de pesquisa. Tá. Eu cito alguns na minha dissertação, acho que lá reúne bastante coisa que eu defendi em 2021. Um deles é o Munduruku, né, que escreve sobre a competência. Ih, esqueci. Mas o que eu vou fazer, Mariana? Eu posso disponibilizar para você a minha dissertação. Aí, não sei se vocês têm um grupo, alguma coisa. Lá, né, no segundo capítulo, primeiro e segundo capítulo, você vai para referência, lá você vai encontrar muitos autores indígenas, várias indicações, e aí eu acho que fica mais fácil assim. Né? E até porque a gente está começando a se organizar agora, porque agora que a gente está entrando, então daqui a um ano que vem ou no próximo, a gente vai ter uma rede muito mais articulada, né? Porque agora que a gente está tomando de assalto, né? Agora que a Sônia, e com o bloqueio acontecendo aí. Vocês estão vendo que tem um bloqueio, que é a mesma coisa que corte no orçamento, então, enfim, né? Muita coisa nesse front. Mas lá na minha dissertação você vai encontrar bastante coisas, tá? Legal. Então, depois a gente coloca naquele drive compartilhado, gente, que vai na apresentação de vocês, a dissertação de Deba. E aí eu acho que é legal porque vocês conseguem também ler a pesquisa dela, ter um pouco mais de acesso com calma a essas referências que são super importantes, né? Essa conversa está sendo super rica. É... É isso. Alguém perguntou, quero saber se seus trabalhos estão acessíveis para leitura e quais deles você indica. Tem alguma outra referência além dessa dissertação que você queira compartilhar agora, citar para a gente? Posso. Eu sou professora, pesquisadora e artista, né? Professora de artes visuais e pesquiso também essa prática, enfim, processo de criação. Para além dessa minha pesquisa com formação de professores, eu tenho minha pesquisa poética, que não necessariamente eu estudo dentro da universidade, mas eu tenho algumas publicações, né, com barro. E acho que quando vocês pegarem a minha dissertação, vocês vão ver que meu nome é um nome de branco, porque eu nasci no ano que não podia colocar nome indígena, né? Em 88 isso era proibido. Então, vocês só colocam o meu nome que vocês vão ver tudo que eu tenho publicado. Entrevistas, inclusive com o Denilson Banil, Pensando Arte, bastante coisas, acho que fica mais fácil. Aí a gente facilita o rolê. Legal, vou fazer mais uma pergunta, obrigada. É, muitas lideranças indígenas foram e continuam sendo mortas, e até quem luta em favor deles, como o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips, como mudar essa realidade? Aí eu lembrei, falei do Daniel Munduruku, eu acho que alguém que sistematiza muito sobre a produção é a Trudruá do Rico, conhecido também como Júlio do Rico, acho que eu consigo escrever aqui. Trudruá do Rico, ela é marcuxi, é também de Porto Velho, a gente nasceu na mesma cidade, e por meio dela vocês também conseguem encontrar muitas referências de sistematização, tá? Ela vem depois do Daniel Munduruku, mas eles têm quase a mesma função. Você citou as mortes e violências, né? Como avançar contra isso? É isso a pergunta? Isso. Essa é uma pergunta. Eu queria falar que não existe fórmula pronta para nada. Existe processo de luta. Assim como não existe uma obra de arte dada, existe um processo de criação para chegar nela. Né? E essa fórmula, né, que não existe, ela é o caminhar. Né? Ela é olhar para você mesmo e perguntar: putz, tudo aquilo que eu produzo de conhecimento na vida, ou o tempo que eu faço da minha vida, atende aos interesses de quem? Né? Eu acho que isso deveria ser o que todo mundo pergunta antes de sair de casa para trabalhar. Né? Para escrever um texto, uma tese ou qualquer outra coisa. Isso está atendendo aos interesses de quem? Porque isso impacta na vida e na morte. Em quem vive, sob quais condições vive. Eu venho desse contexto. Nasci em Porto Velho, mas aos 20 e poucos anos eu era estudante de agronomia
vem de um debate, de disputa, de conversa sobre o campo, a agroecologia, e eu e meus amigos recebemos ameaças de morte porque encontramos trabalho escravo haitiano numa das visitas. Fui para o Nordeste nesse contexto, no contexto de exílio. Essa não é uma realidade única, é uma realidade de muita gente. Né? Uma das ameaças foi, inclusive, na Universidade Federal de Rondônia, faz muito tempo já isso, já estou mais tranquila, inclusive, hoje em dia, para falar disso, mas é a mesma lista que todos esses, não só Dom Felipe, Bruno, né, professores e aliados, nós também estamos morrendo, né, e viramos estatística. A minha pesquisa, inclusive, é sobre isso com Barro, né, essa luz que anda. Um ano depois que eu saí de Rondônia, minha amiga foi assassinada, Missinha, né, ela virou um documentário, Missinha Presente, do MAB, o Movimento de Atingidos por Barragem, porque a gente estava também no processo de contra-instalação de 2 barragens, no governo Dilma, né? Então, isso é o caminhar. E, assim, perguntar isso para mim, que antes de eu nascer já estava em guerra, talvez para mim e para você, se você for você é não indígena, não sei quem está falando comigo, seja diferente, né? Mas eu repensaria se o contexto não seja o mesmo e também não se aplique, né? A você e a vocês que estão escutando, né? Nós estamos juntos nessa casa comum, a questão indígena para todos e todas, em defesa da vida e do bem comum que é essa casa, que também impacta a vida de vocês, né? Não é só a nossa. Então, é o caminhar, é alinhar mente, corpo e espírito, estar saudável para ir para os espaços coletivos de luta. Mas não vai lutar não sem tu se cuidar, menino ou menina, porque às vezes a gente não tem como dar conta, né, na pagelância do SUS de questões que não são nossas. Né? Então a gente se cuida, descansa, cuida da mente, do corpo e do espírito, que a gente vai precisar de mentes fortes e corações atentos. Muito lindo te ouvir. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Pernambuco tem em torno de 13 comunidades indígenas, povos que resistem desde o início da colonização e enfrentam até hoje a colonialidade. Mas grande parte dos professores ainda não conseguem dizer o nome de um povo de Pernambuco e continuam por reproduzir o congelamento e o racismo que nos ensinaram. Como pensar a educação pernambucana a partir desses povos, os nossos inicialmente? Fantástico. São mais de 16, na verdade, porque esses 13 possivelmente são os dados oficiais, mas em processo de reconhecimento étnico a gente conta, né? Até porque, quando eu falo 17 povos, eu estou reconhecendo que não é o Estado brasileiro que vai dizer quem são os povos indígenas, somos nós que reconhecemos. Então, é bem mais esse número, tá? E a ideia é que ele aumente. A ideia é que ele aumente, né? Existe... eu não vou lembrar o nome, porque eu estou bem mal ainda de nome hoje, mas uma organização dos professores e professoras indígenas de Pernambuco. Vale a pena entrar em contato, tá? Inclusive, eu tive muita escola com a organização de professores e professoras indígenas do povo Trucá, povo Chucuru, né? Mas em especial o povo Trucá no sertão pernambucano. Então, e tem muito material que eles produzem, né? Se vocês entrarem no site... Agora eu vou aqui abrir uma água para encontrar, porque lá tem um banco de dados com os trabalhos das produções deles, tá? Produções, inclusive, de indígenas do Nordeste. Organização Indígena Nordeste. Sabe o que é isso, gente? É o calor. Eu não estou conseguindo pensar. Tem a PIB, que é nacional, que vocês podem entrar para conhecer. A PIB. E a COIAB, que é na Amazônia. E Nordeste é qual? Deixa eu anotar aqui. Apoime. A-P-O-I-N-N-M-E. A-P-O-I-N-M-E. Apoime. Tá? Vocês podem entrar no site da Apoime, que vocês vão encontrar bastante referência. Isso eu estou falando dos povos do Nordeste, né? Então, vocês vão ter aí grandes pensadores e pensadoras que já trabalharam aqui também, já fizeram espaços na oficina Brenan, né, Mariana? Então,
tem esse lugar de sistematização e acesso, tá? Para além desse. Eu estou pensando aqui na Amazônia, mas eu sempre estou arriscando aí meu pé no território também, porque é todo território indígena, sempre está conversando, mas os meus parentes aí produzem muitas coisas, inclusive que são muito referência para nós aqui na Amazônia. Tá? Bebam água. Vou ler mais uma pergunta aqui. Manda primeiramente dizer que você é foda. Agora, como companheiras nas lutas sindicais, queria te perguntar como você avalia o papel dos sindicatos docentes na luta pela defesa dos territórios e aliados da pauta dos povos indígenas. São muitas as questões, né? O próprio espaço político, né, seja ele qual for, partidário ou sindical, é também um espaço de disputa, né? A escola, a universidade, o sindicato, ele não é uma bolha fora da sociedade. Lá você vai encontrar o racismo, vai encontrar o machismo. A gente não pode ir, é importante não ir nesses lugares idealizando. A gente vai encontrar isso em todo lugar. A minha mãe, que é uma mulher cigana, me ensinou uma coisa: olha, colega é colega, amiga é amigo, filho da puta é filho da puta. E olha, entender que nesses espaços, né, a gente vai ter que estar disputando essa pauta lá dentro também. Porque sempre vão ter outras que serão prioritárias. Sempre, isso é histórico, né? As mulheres, quando vão se organizar em partidos políticos, sempre tem uma pauta que é mais prioritária, né? Colocar isso como central e trazer essa pauta, disputando essa pauta como uma centralidade de um momento histórico de condição de vida, e eu estou trazendo inclusive essas questões climáticas, muito impactada mesmo com o que aconteceu no Havaí, né? Muito impactada mesmo que vem acontecendo na Grécia. E nós estamos num planeta que ele é comum, que está aqui e impacta lá, né? É uma emergência, né? Muito impactada o que tem acontecido em outros territórios, inclusive indígenas e quilombolas, né? Que agora que estão tendo visibilidade. Não estou dizendo que para mim é um espaço confortável, mas é um espaço que eu entendo que eu preciso tomar. E se eu estou me sentindo bem, tranquila, cuidada, dormi bem, comi bem, estou bem, fiz minhas orações, bora lá, tomar-lhe de assalto e pautar essa pauta, isso como pauta central. Inclusive para o 7 de setembro que está vindo agora, né? Tem o Grito dos Excluídos, a gente está organizando aqui na UFAC, articulando, você é do Andes também, então a gente articula com o PET indígena, articula com o NEABI, que espaços que a gente já tem institucionalizados em que a gente tem nichos de luta em comum. Junta tudo, porque é o momento de organizar agora, né? Vou abrir aqui para outra pergunta. É uma pergunta sobre se você tem alguma informação sobre quantos professores indígenas trabalham em universidades atualmente. Nossa, eu não tenho essa informação. Eu sei que o primeiro foi na UFAM, que é professor de antropologia, Gerson Baniwa. Eu na UFAC agora, né? A Naine Terena, ela foi professora, mas ela não sei se ela foi substituta, mas agora ela não está atuando na FMT, eu não sei se ela tá, se ela é efetiva ou não tenho certeza. Mas nós três que eu sei que tinha esse trânsito, né? Mas eu não tenho esses dados. É um dado bem interessante para levantar. Com certeza. Até porque não tem cota para professores indígenas, né? Vocês sabem. Outra pauta. Débora, boa noite. Muito obrigada pela sua fala. Você mencionou muito sobre arte indígena nas escolas. Você poderia explicar mais sobre como você trabalha essa perspectiva em sala de aula? Começa que eu parto de uma formação contracolonial, né? Anticolonial. Então, eu sempre estou trazendo, agora na educação básica, né? Pensando história da arte, processo de criação, eu trago o clássico, eu trago a concepção do europeu com questões críticas, mas eu trago também referências estéticas, principalmente a partir das referências dos povos locais, né? Eu tenho alunos indígenas,
que são Runiquim, que são Kaxinawá, né? Então, a minha própria cultura como referência. Eu tento mesclar por diferentes partes de regiões do Brasil. Já me deu alguns probleminhas, já teve pais que acharam que eu estava trazendo assuntos inapropriados, porque se a gente vai trazer arte indígena, a gente traz também a cosmovisão, né? E com isso, os nossos mitos, nossas encantarias, isso acontece muito. Já aconteceu isso quando eu estava ministrando arte negra, tá? Estava falando que eu estava falando de demônio em sala de aula, porque eu trouxe os deuses, expliquei a dimensão da vida e da morte dos egípcios, dos povos urbanos, para pensar a estética, bem, enfim. Eu trago isso a partir das referências locais, isso é muito importante, e tenho sistematizado com a minha escola dentro de uma comissão para as relações étnico-raciais. A gente vai ter o Novembro Negro agora, né? E depois o Abril Indígena. E a gente articula tudo que é construído coletivamente, né? Pulverizados. E eu tento trazer tudo que eles veem em outras disciplinas para pensar a concepção e arte. Por quê? É simples e não é. Isso é uma pergunta muito boa. A nossa arte não é morta, ela é viva. Significa que eu não posso mediar qualquer grafismo de qualquer forma, né? Por exemplo, um traço, ele chama espírito, ele diz que significa alguma coisa. Eu não posso fazer isso sem permissão, né? Eu tenho que mediar a importância epistemológica daquilo, porque a arte que nós produzimos, ela é viva, né? Então, por isso que é importante a nossa presença para formular, elaborar, mediar com professores não indígenas essa relação, tá? Mas eu geralmente trabalho processo de criação, troca, epistemologia, os processos, história da arte, uma história da arte indígena que não está escrita, porque nós não somos povos da história, nós somos o povo da memória, né? E aí, isso também é uma outra abordagem metodológica, isso é um outro debate, isso é uma outra conversa, que seria um outro espaço de formação. Falando um pouco dessa questão que é mais pensando as artes, teve alguém que perguntou um pouco sobre referências de literatura indígena, e aí eu acho que, enfim, Tá. uma pergunta legal Eu, também. eu sugiro que siga Daniel Munduruku e Trudruá do Rico e Eliane Potiguara. Esses três nomes são os grandes nomes da literatura. Eles sistematizam redes, povos, a partir deles vocês encontram todo um arsenal de produção literária indígena. Tá? Eles sempre estão divulgando o que tem sido feito, né? Com certeza, ali é o melhor lugar para vocês encontrarem. Tá? Eles sistematizam isso, pesquisam a literatura. Inclusive, conheçam, tragam para conversar aqui na oficina. A galera da literatura tem uma formulação incrível. Liliane Potiguara, Trudoador Rico e Daniel Munduruku. Três grandes nomes para seguir. Entrem no site deles, na estrutura deles, porque eles trabalham, eles sistematizam, e lá vocês vão encontrar tudo isso. Vou fazer mais uma pergunta aqui. A Márcia Mura, ela, minha parente, a gente ela tá dentro desse processo. Ela não necessariamente, ela é da história, historiadora, né? Ela não necessariamente faz esse processo de catalogação, mas é alguém importante também para ser conhecido. Certamente. Aí tem uma pergunta que apareceu aqui agora, que é aproveitando o gancho, mais cedo você falou que nem sempre a arte está interligada com a cultura. Pode falar mais sobre isso? Muito bom. Eu acho isso uma grande armadilha, né? Porque quando a gente vai falar que a arte, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, uma pessoa muito conhecida. Não, vou pegar eu mesmo, melhor, não dá problema, né? Eu sou uma mulher tacana, certamente, sou um acúmulo de muitas questões relacionadas à minha cultura, que é viva, ela está se modificando o tempo inteiro. Para além disso, eu tenho minha individualidade, algo que só é meu, para além da minha cultura. E isso estará presente na minha produção de arte. Quando eu condiciono pensar a arte a uma questão cultural, vão me colocar numa caixinha chamada arte indígena. Porque tem a arte indígena, a arte negra, a arte feminina. Para mim não existe nada disso. Existe arte, eu produzo arte. Ponto. Né? Então, quando eu condiciono isso à minha cultura,
eu sou enquadrada numa armadilha de quem define o que é arte. Tá? Então, essa elaboração, que também é uma elaboração fina, né? É uma elaboração que fala sobre instituição e mercado da arte, como ela se apropria ou como ela nos enquadra. Né? Porque quem está definindo o que é cultura não somos nós, povos indígenas, são os antropólogos, são os folcloristas, né? Quem está elaborando, quem elencou o termo cultura e identidade foram os alemães, né? A identidade, por exemplo, foi uma questão que precisou ser forjada para a divisão dos Estados-nação germânica. Então, isso aparece aqui dentro de uma versão de Estado-nação, que hoje é uma grande armadilha, né? Para pensar identidade, inclusive identidade indígena, né? Mas não é sobre isso que estou falando, né? A arte, né? E quando a gente coloca a arte condicionada à cultura, eu enquadro minha cultura no lugar exotificado que a gente não consegue escapar. Né? E ainda perco a minha identidade, porque uma mulher branca ela pode ter a identidade dela e fazer a arte dela. Eu faço arte indígena, entendeu? Porque isso está vinculado à minha cultura. Não, eu não faço arte indígena, eu faço arte. Né? E óbvio que eu sou indígena. E eu posso falar sobre qualquer coisa. Então, isso é só por uma questão de a gente entender as armadilhas que estão presas aí nessa organização dos brancos. Acho que ficou claro, né? Não sei se ficou claro, Maria. Ficou Mas eu sim, falo Débora, sobre isso na obrigada. dissertação, eu falo isso também na dissertação. Legal. Uma pergunta de socorro. O Festival Folclórico de Parintins é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Que outras manifestações dos povos indígenas poderiam ser reconhecidos e tidos como patrimônios culturais? A gente está falando de um festival que é um festival que traz a identidade indígena, mas não necessariamente é protagonizado, pensado e direcionado por povos indígenas, tá? Ele é patrimônio, sim, isso é bonito, isso é legal, fala de uma cultura, mas ele tem uma outra história, tá? Uma história, inclusive, que eu acho que tem um artigo que fala a origem dos festivais parintins. Não sei se eu posso dizer que isso representa nós, povos indígenas. Inclusive, pelo contrário. Alguns de nós têm que desconstruir muita estereotipação que o festival traz. Não é que eu estou dizendo que eu sou contra o festival. Né? Eu estou dizendo que ele não coloca a diversidade dos povos. Tá? E ele também não está à disposição das nossas lutas. É claro que agora as canções, as toadas começam a trazer nossas pautas, mas isso é uma coisa muito recente. Tá? Nós somos 305 povos, não dá para pegar um e dizer aqui. Né? Todas as manifestações culturais dos mais de 305 povos e aqueles que estão retornando, fazendo sua viagem de volta, são patrimônios históricos materiais. Assim. Não dá para elencar um. Legal. E acho que sobre isso, assim, dessa relação de alguns eventos folclóricos, vale lembrar que na semana passada a gente teve uma fala de diálogos que foi com o professor Rosenilton Silva de Oliveira, perdão, e ele fala um pouco dessa relação da pedagogia do evento, né? Que aí vai pensar o lugar que está destinado e que produz um recorte para pensar essas especificidades da cultura como forma de reduzir de fato, né? E de não incluir de fato essa educação, essas questões dentro do currículo tradicional da educação, da coisa convencional. Então, eu acho que é uma fala que vale voltar e pensar nisso, porque eu acho que tem uma relação bem direta com esses eventos folclóricos que são colocados como patrimônio, mas que eles não necessariamente estão produzindo de fato uma integração das culturas dentro do cenário brasileiro mesmo, do que a gente pensa enquanto arte, enquanto cultura. Eu acho que isso é legal também de pontuar. Acredito que a gente não tem mais perguntas. Não sei se Débora quer. Enfim, muito obrigada. Foi incrível ouvir você. Acho que a cada conversa, assim, acho que essas ideias elas só crescem. E aí, enfim, se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem 20 minutos ainda. Ah, legal. A galera tá colocando aqui. Ah, o Gerson Bonil tá na UNB agora, legal. Porque eu vi ele era da UFAM. Massa, bacana.
Estou vendo aqui a fala dos colegas, dos parentes, e, enfim, obrigada. Parabéns, Débora, te amo, é ótimo. Bem, é sempre muito, muito bom estar aqui conversando. Eu estava com muita saudade desse sotaque. Mariana, obrigada por representar um dos sotaques mais bonitos que eu acho do Brasil, que é o sotaque pernambucano. Em específico, o seu é recifense. Morei muito tempo em Petrolina, em Juazeiro. Minha formação foi na Univasf, né? Mas eu cresci, fui muito, muito nutrida pelo Rio São Francisco e Capibaribe nas minhas formulações e para entender território a partir dos meus parentes. Então, eu peço licença aos mais de 17 povos do estado de Pernambuco, né, que muito me ensinaram sobre luta, sobre vida, né? É o momento mesmo da gente esperançar, né, nas palavras de Paulo Freire. Eu conheço, sim, o Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, e aí ela me perguntou o que eu acho, eu vou falar. O Museu de Culturas Indígenas de São Paulo é um museu onde só povos indígenas trabalham, mas eles não fazem parte da direção, nem das tomadas de decisão. Existe ali um ente coletivo, tal, tem uma lógica empresarial por trás, está relacionado ao Estado de São Paulo, mas os curadores e quem direciona é uma equipe de pessoas não indígenas, tá? Eu nem preciso dizer o que eu acho, né? Sobre. Mas é muito importante, e eu vou defender a importância desse museu. Uma pessoa, um português, me perguntou o que eu achava do museu. Ali nós somos o povo da memória, nós não precisamos do museu. Né? Nós transformamos ele em um ponto de encontro. A gente ressignificou. Né? É outro rolê. Se vocês forem no Museu de São Paulo, vocês vão ver que é o lugar que a gente usa para se encontrar. O lugar de ocupação e de vivência do museu é totalmente diferente da relação de museu dos não indígenas. Né? É porque a gente trabalha ali, a gente é trabalhador lá, mas a gente usa como outro espaço de pensar memória, né? De ocupar. Eu tenho uma grande amiga que trabalha lá, que é a Awa Mendes, povo Mura, né? E tive a oportunidade. Acho um espaço interessante para aprender um pouco como a gente ficciona esses espaços e disputa os espaços institucionais. Vale muito a pena quem tem interesse em pesquisar a respeito. Gosto muito de ver essa experiência. Eu gosto muito de confrontar. Eu estou no espaço do branco, eu estou na universidade. Sei que não é o meu espaço, fico brincando, fico flertando com ele. Eu não estou no meu espaço agora, mas eu fico brincando, fico flertando com ele. Eu sei o que ele significa. E a importância da minha fala nesse espaço, né? Me promove. Né? É sobre isso também. Então, eu acho que eu vou finalizando a fala. Né? Não sei se vocês estão escutando o pagodão. Não? Possivelmente eu vou para lá, meus vizinhos aqui são ótimos na frente, eles estão tomando uma cervejinha, eu acho que eu vou lá enquanto está cedo, tomo uma e vou descansar. Então, eu vou encerrando a minha fala dizendo que foi um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente a mediação, a conversa, a participação intensa aqui no chat, eu me sinto atravessada, acolhida, né, fortalecida também, né, eu acho que a gente vai se encontrando e vai se fortalecendo junto nesse processo, nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, né, em cada rincão, em cada parte desse país, né, então, ir com esse sentimento de dar continuidade ao que os nossos ancestrais sonharam, pensaram para nós, né? E que estamos juntos. A luta só retornou, começou, está começando, né? O ano está acabando, mas a luta está só começando. E a gente vai dar continuidade aí a esse processo de construção para um outro mundo possível. Não só de resistência, vamos também propor construções. A gente está só resistindo, agora é o momento também de propor, de avançar nas nossas táticas, de estratégias, de tomar esses lugares, né? Construindo o mundo que a gente quer. Bom? Nemegueri. Obrigada, Deba. Super feliz, estou muito feliz de ter mediado essa conversa com você. Já conheci o seu trabalho, mas é muito bom te ouvir assim, mesmo na presença virtual. Queria agradecer também a todo mundo que participou, que ficou aqui, que está aqui todos os dias, assim, pensando que é uma formação imersiva bem intensa, né? Durante a semana. Então, assim, obrigada pela atenção, pelo engajamento, por sempre estarem comentando nos chats, assim.
Isso fortalece muito esse debate e a ideia é que ele realmente cresça, que ele seja movimentado e mobilizado por quem está aqui. E aí, eu queria só falar que o nosso próximo encontro desse segundo módulo, ele acontece no dia 29 e vai ser um diálogo com o Ziel Carapotó e Neixa Criabá sobre o tema Artes e Visualidades Indígenas. E eu acho que dá uma continuidade super interessante para essa conversa que Deba abre, né, sobre pensar a arte indígena, sobre pensar a arte como uma prática viva, né, e diferente da ideia colonial de museu, né, que é essa coisa que é muito voltada para pensar um inventário mesmo, né, essa arte que está colocada num determinado espaço-tempo e que tem uma ideia de evolução e de transformação, é super essencialista. Eu acho que é super interessante pensar a arte como esse movimento vivo, né, que ele caminha com o corpo, que ele está também em todos os territórios. E aí eu acho que vai ser uma conversa super incrível. Espero que esteja todo mundo aqui. Acho que é isso. Obrigada, Débora. Obrigada, gente. E até a próxima semana.